Estou aqui para falar hoje sobre o inferno e eu não vou detalhar essa doutrina que tem várias coisas aí para a gente aprender à luz das Escrituras, mas eu quero fazer reflexões sobre isso. E nós devemos pensar, porque ela é uma doutrina bíblica, ela é ensinada nas Escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo traz para nós, os apóstolos e tal, fala dessa condenação eterna, mostra que Deus não está brincando com a sua santidade e a sua glória, e nós precisamos nos atentar para isso. Meu nome é Everton, eu sou pastor, e hoje no meu canal eu vou falar justamente sobre isso, verdades sobre o inferno, à luz das Escrituras. Uma das que nós percebemos lá é o fato de que Deus vai punir as pessoas de forma diferente. Por quê? Porque há vários tipos de pecados com várias consequências e nós já percebemos isso desde o Antigo Testamento, a forma como Deus trata o povo, a forma como a sua lei é colocada. Cada tipo de pecado, cada tipo de transgressão era tratado de uma forma específica, era punido de uma forma específica, o que nos leva a crer que ele fará da mesma forma também no juízo eterno, que é o castigo final, o momento de acertar as contas com a humanidade. Então, em Mateus 11, 21, se você puder depois acompanhar ou conferir na sua Bíblia, ele está aqui no momento em que está falando do julgamento sobre aqueles que não creem. Então, está aqui Jesus nessa cena, e aí ele fala sobre Corazim e Betsaida, que eram duas cidades ali da época, e ele vai dizendo: que aflição as espera Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo pano de saco, jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menor rigor que vocês. Então, a gente percebe aqui na fala de Jesus que haverá um tratamento diferenciado na forma como as pessoas serão julgadas e punidas no final. E aí a gente, através desse texto, percebe isso. Outro detalhe interessante é que, assim, cada um também vai ser julgado de acordo com o seu próprio entendimento e compreensão. Quando a gente lê Lucas 12, 47, por exemplo, a gente vai ver aqui no texto que Jesus, mais uma vez, está aqui contando uma parábola, falando de estarmos preparados para a sua volta. E no verso 47 de Lucas 12, ele diz assim: o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Olha que coisa forte que nós vemos aqui. Claro que você pode pensar, então eu prefiro nem saber, porque aí eu vou usar como argumento na minha defesa final a ignorância. Não se iluda, porque diante de Deus todos nós somos indesculpáveis. Paulo ensina isso lá em Romanos. Então a gente precisa levar muito a sério as advertências que o Senhor nos traz na sua palavra. E as advertências com relação ao juízo que o próprio Senhor Jesus Cristo traz e prega durante seu ministério, elas são muito enfáticas, justamente pelo fato de que o homem que não se arrepender dos seus pecados, ele vai ter que encarar a justiça de Deus lá na frente. Então é algo assim que não depende de você acreditar, não depende de você gostar. É um fato determinado por um Deus que é dono, soberano, e ele criou a história dessa forma. E aí nós percebemos outro detalhe com relação à condenação eterna, é que assim, as pessoas lá no castigo final, que a gente chama popularmente de inferno, elas vão piorar cada vez mais. Isso me faz lembrar um livro do C.S. Lewis, que por sinal eu gosto demais, O Grande Divórcio. Nesse livro, Lewis cria uma história ali fictícia, imaginando como seria pessoas viajando do inferno para o céu no ônibus, e ele vai descrevendo as pessoas ali no decorrer da história, e é interessante que ele consegue captar verdades que a gente tira das Escrituras, porque aquelas pessoas, elas continuam sendo as mesmas que eram antes de morrer.
Então as pessoas que vão para a condenação eterna, elas não vão deixar de pecar. Porque talvez a gente pode imaginar assim, o cara foi para lá para a condenação, ele já viu que o negócio é sério, não era brincadeira, então ele vai buscar se consertar lá para sair de lá. Não tem isso nas Escrituras, porque para nós sermos santos e buscarmos aquilo que é bom, nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Por nós mesmos, nós somos pecadores. Essa é uma verdade que a Bíblia nos traz. Nós não damos conta, daí porque nós precisamos da iluminação e direção do Espírito. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e lá não vai ter isso. E no livro do Lewis tem uma frase dele que ele fala assim, olha, só um é bom, que é Deus. E tudo é bom quando se aproxima dele e tudo é ruim quando se afasta dele. Então, da mesma forma que no céu vai ser uma aproximação cada vez maior e melhor do Senhor, o inferno é um afastamento cada vez maior do Senhor. No sentido de que aqueles que vão para lá, eles estarão apartados dessa luz e dessa esperança. E cada um vai para lá com seu próprio coração, do jeito que é, com seus próprios pecados, encarando sua própria responsabilidade. Então, o que nós percebemos nas Escrituras é que o homem vai piorando cada vez mais. A condenação eterna vai fazendo com que ele viva afundado em si mesmo. O seu ódio, as suas raivas, os seus medos, as suas corrupções, os seus preconceitos, enfim, todas as ideias ruins, todos os seus pecados estarão ali com o homem na sua condenação. Ele não vai mudar. O livro de Apocalipse, por exemplo, há vários trechos quando Deus começa a castigar a humanidade e você não vê arrependimento nas pessoas. Pelo contrário, a gente vê mais ódio, mais blasfêmia contra Deus. Então, provavelmente, a condenação eterna, o inferno, é um lugar onde as pessoas vão estar ali sempre com raiva de Deus, sempre com raiva dos outros. É um lugar onde não haverá amor e esperança de jeito nenhum. O cara não vai conseguir perceber. E, mais uma vez, eu uso os exemplos que está lá no livro de Lewis e Grande Divórcio. É como se fosse uma pessoa que não consegue ouvir, ou que tem alguma deficiência auditiva. As ondas sonoras, elas batem no ouvido, mas a pessoa é incapaz de entender, é incapaz de ouvir. E a cegueira espiritual, a Bíblia traz essas figuras, né? Ela é assim, os olhos não serão abertos. A pessoa ela vai continuar do jeito que ela é, isso vai se intensificar cada vez mais e ela vai viver presa em si mesma, porque o Evangelho, por exemplo, uma das coisas que ele faz é nos libertar de nós mesmos, e na condenação eterna, a pessoa ainda estará presa a si mesma, aos seus próprios pecados, ao seu próprio jeito. E isso é muito terrível. Então é um lugar onde nós percebemos pela Bíblia que haverá tanto sofrimento físico, porque alguns vão ressuscitar para a condenação eterna, quanto sofrimento psicológico. Então nesse mundo aqui a gente às vezes busca alívio, né? As pessoas vão buscar alívio, sei lá, nas drogas, nos prazeres, e claro que não vai encontrando esse alívio para tentar sanar essas angústias que vão surgindo no nosso coração por causa dos efeitos do pecado. E lá não vai ter a menor possibilidade de alívio de nada. Então a pessoa vai continuar sendo pior. E mesmo ela estando num lugar onde ela não vai poder cometer certos pecados, porque ela vai estar privada de lugares, objetos e pessoas que muitas vezes também levava a expor e vamos dizer, se entregar a esses pecados, mas o coração delas vai continuar lá com elas. Um coração não regenerado, um coração não transformado, um coração que vai continuar cego e preso e petrificado para a verdade para sempre. E é muito triste. Então, é como se fosse a pessoa entregue a si mesma. É a pessoa que não nasceu de novo, usando a linguagem do Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. Então, é um lugar onde as pessoas só vão cada vez mais piorar. É como se fosse uma extensão daqui. Então, nesse mundo caído, se você encontra Cristo, isso é quebrado, você é resgatado, você sai das trevas para a luz, você sai da morte para a vida. Mas lá não, você não é a continuação daqui sem um resgate, sem a mudança, sem o arrependimento. E o indivíduo vai continuar na mesma miséria e afundando cada vez mais. A impressão que percebemos aí é que esse indivíduo vai se tornando cada vez menos humano, como se fosse por uma espécie de lixão das almas. Né? Tanto que uma das palavras ali do Novo Testamento que Jesus usa para descrever esse lugar, que é o Guiena,
que tem toda uma história ali de um contexto dessa palavra, ela era um lugar de um lixão, onde o fogo ficava constantemente queimando. E a figura do fogo, provavelmente, né, ela pode ser simbólica para expressar um sofrimento intenso ou algo que está ali o tempo todo fervilhando, ou para descrever literalmente um lugar que tenha calor e chamas. Enfim, é um lugar terrível nesse aspecto. Então as pessoas ainda vão continuar pecando no inferno, vão continuar afundadas nos seus próprios pecados, dali para baixo. Elas vão se tornar menos que humanos, vão se tornar como se fossem, vamos dizer assim, seres que vão se desfigurando, que não vão ter mais beleza. Vai ser um negócio terrível, né? Como as Escrituras nos dão algumas direções. Outra coisa que a gente pensa é que lá não é um lugar parado assim, que a pessoa fica recebendo o mesmo castigo constantemente. Porque às vezes a gente pode imaginar isso, né? A gente vê alguns mitos gregos, por exemplo, de Prometeu e outros, onde o cara, quando desafiava os deuses ali nesses mitos, ele recebia o mesmo castigo várias vezes durante muito tempo e não morria. Só que a ideia que nós vemos nas Escrituras, mais uma vez partindo das analogias lá das punições que Deus dava no Antigo Testamento, com o próprio povo, rebeldia do povo de Israel e de Judá, é que esse castigo ele tem uma dinâmica, ele vai mudando, a pessoa não vai se acostumar àquilo nunca. Então o que dá para perceber é que dentro dessa punição de Deus contra o pecado, no final, não é algo que o indivíduo vai se acostumar, que ele vai ficar lá, já estou aqui muito tempo, já acostumei. Não, é um lugar que não tem alívio. É um lugar que o sofrimento vai ter uma espécie de renovação e vai sendo cada vez pior e o cara vai se remoendo ali na sua própria miséria e também nas sensações de falta e de tudo de ruim que vai ter ali. Então a gente precisa ter essa noção, porque às vezes a gente pensa que o inferno é um lugar meio que estático, parado, assim, como se fosse o mesmo castigo o tempo todo, sempre. E a ideia que a Bíblia traz não é assim. Outra coisa importante também para a gente pensar, que quando a gente fala de condenação eterna, a gente não pode esquecer do pecado. E o pecado, ele é muito pior do que o que a gente pensa. A gente só não consegue enxergar o tanto que o pecado é pior porque a gente ainda é pecador, a gente ainda vive num mundo caído. Mas na Bíblia, mais uma vez eu cito aqui um trecho de Jeremias, no capítulo 6 de Jeremias, nós vamos ver aqui no verso 15, por exemplo, um momento que o Senhor está aqui denunciando os pecados ali do povo, e ele diz assim: acaso se envergonha de sua conduta detestável? De maneira alguma, nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre, ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Olha que coisa terrível. Então, assim, o pecado nos cega para a própria gravidade do pecado. É por isso que, às vezes, muitas pessoas vão olhar para a doutrina do inferno e vão dizer: nossa, mas isso é muito duro, isso é muito cruel, isso é muito pesado. Mas por que a gente, às vezes, é tentado a pensar assim ou pensa assim? Porque a gente não entendeu ou não sabe o que é pecado. O pecado é muito pior do que o que a gente pensa. Se você imaginar, desde a queda do homem, quando você lê Gênesis e vê lá o pecado entrando na criação e o desenrolar da história até chegar em nós, o homem vai sempre se afastando cada vez mais de Deus e é interessante, cada vez mais vai piorando, e aí a gente vê a gravidade, porque assim, a terra se torna amaldiçoada, a morte entra aí na história dessa forma cruel. Então toda vez que a gente olha um velório, sente a dor da perda de alguém que amamos, ali está sempre a marca de Deus lembrando para a humanidade: olha o quão terrível foi se afastar de mim, o quão terrível foi virar as costas para mim, porque só leva à morte, e a miséria é coisa ruim. Então isso está impresso na criação de Deus. Só que o pecado faz a gente não enxergar, faz a gente achar que não é tão assim, né, e tal. Alguns teólogos antigos até dizem: olha, você está ofendendo alguém que é eterno, você está ofendendo um Deus santo, glorioso, que nos criou, que merece tudo de nós. Então não é uma ofensa qualquer um, e não é qualquer tipo de ofensa. Por isso que o pecado é algo cruel. Tão cruel que, assim, para Deus nos amar, ele teve que castigar alguém. E essa frase eu achei interessante, eu vi com o pastor Igor Miguel esses dias na pregação, e achei interessante. Ele falou: olha, até para Deus nos amar, Deus teve que castigar alguém, e ele castigou justamente seu Filho, Jesus Cristo, para que quebrasse
isso que nos separava de Deus e nos permitisse experimentar desse amor glorioso, né, antes que fosse tarde demais ou antes que a ira de Deus recaísse sobre nós. É um ato de muito amor e graça, né? Eu estou dando esses alívios porque é uma doutrina pesada realmente. Então, o inferno, ele é consequência, ele é o desenrolar natural daquele indivíduo que não queria conta com Deus, e aí ele vai receber justamente não ter Deus. E é terrível. Isso é a pior parte do pecado. É o fato de que ofendemos um Deus santo e é o fato de que ele nos cega para o que é principal. É por isso que a tendência humana é o quê? É não acreditar, é criar desculpas, é achar que não é assim, é inventar um Deus na cabeça que aceita tudo e passa pano para os nossos erros, e não é assim que a Bíblia nos ensina. Talvez por isso algumas pessoas tentem até imaginar que um dia as pessoas vão ser destruídas, que não tem inferno, mas é uma doutrina bíblica. Por mais dura que seja, ela é bíblica. E claro que hoje a gente vai ter essa dificuldade de compreensão, mas quando a gente se volta para as Escrituras, a gente percebe que Deus leva muito a sério a sua santidade, a sua glória. Ele não abre espaço para que a gente brinque com coisas como essa. Então, um dia, quem conhece Cristo, e nós, mesmo a gente que é cristão, às vezes a gente fica assim, nossa, como o inferno é cruel, como a condenação é pesada. Mas quando a gente se volta para Deus, a gente percebe, mas é o que realmente o homem merece diante da desobediência contra Deus. Mas claro que para a gente entender isso é só pela graça de Deus no nosso coração. E aí às vezes a gente fala com tanta naturalidade, eu sou pecador, todos somos pecadores, isso é verdade, mas a pessoa fala de uma forma justamente que ela não entende o quão grave é continuar no estado de pecador. Mesmo a conversão, a gente continua ainda como pecador, mas com a diferença. Porque agora a gente é um pecador regenerado, agora a gente é um pecador num processo de santificação, caminhando para a glória final, para o céu, como a gente chama com o Senhor, que é o oposto de toda essa miséria. E aí, claro que para falar do céu, aí isso só é possível em outro vídeo. E para a gente fechar, no capítulo 19 aqui de Apocalipse, a gente vê uma grande multidão diante do Senhor, louvando ao Senhor e também justamente confiando no julgamento do Senhor. Deus é justo, Deus sabe o que faz. Deus não age segundo os nossos padrões e as nossas regras, os nossos conceitos e as nossas ideias religiosas limitadas. E aí diz assim, depois disso ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando, aleluia, salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta, que não é uma mulher específica, né? Ele está falando de todo um sistema aqui corrompido, tem todo um contexto, que corrompia a terra com a sua imoralidade, vingou o assassinato dos seus servos. E aí então o povo louva a Deus de forma grandiosa pelo seu justo juízo. E isso é algo que nós não podemos perder de vista, porque quando estivermos na glória, assim como no inferno, o indivíduo não vai conseguir enxergar essa glória, a beleza de Deus, vai ficar com raiva de Deus. No céu, nós vamos enxergar melhor a realidade a tal ponto que nós vamos perceber com total nitidez por que o pecado é tão grave, por que Deus agiu de forma tão dura e por que os seus julgamentos são tão justos e bons. Que o Senhor nos ajude a ter essa compreensão. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para continuar aí, vamos dizer, meditando junto comigo acerca de assuntos que eu tenho trazido. Assista aí os outros vídeos no canal, vou deixar aqui no canto o link para você continuar assistindo. Comente, compartilhe. Até a próxima.